Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Ediel Siqueira. Estamos começando mais um episódio do Cuscuz Cast, episódio do número 75, onde a gente vai bater um papo muito legal sobre evangelho contemplativo, contemplação. Para quem nunca ouviu isso, deve estar agora imaginando que é isso que Ediel veio trazer, né? Mas olha, que tem importantes características e contribuições para a igreja, e principalmente no dia de hoje, no tempo que a gente está. E para isso, a gente tem um convidado muito especial, nosso amigo, nosso irmão, pastor Eduardo Badu, Eduardo Pedreira, né? E já a gente vai estar falando com eles. Mas antes disso, eu quero convidar vocês, se você tem interesse em ser nosso mantenedor, a gente tem alguns links, você pode ter acesso lá no link da bio do nosso Instagram, onde tem a opção via apoia.se, via link da Amazon. Se você tem algum outro formato, se você tem alguma empresa e gostaria que a gente divulgasse no nosso canal, você também pode falar com a gente no nosso direct ou no nosso e-mail, cuscuzcast@gmail.com, tá certo? Sugestão também de temas, também pode mandar no nosso direct ou no nosso e-mail, tá certo? Inclusive teve temas aqui, a gente já teve temas que foram sugeridos por ouvintes, né? E esse tema aqui já foi sugerido, levantado por um outro participante, Ivan Rocha, como sempre, vem aqui e participa com a gente, né? Ivanzinho, eu já quero mandar um abraço para você, meu irmão, que sempre ele vem, colabora, chega junto. E aí, Ivanzinho até diz assim, cara, eu acho que o cara para falar sobre isso aí é Eduardo Badu, lá do Rio de Janeiro. E você pode trocar uma ideia com ele lá, mandou o contato. E, por coincidência, acabei sabendo que o meu irmão aqui é colega de turma do meu pai no SPN. Então, aí ficou legal, porque a gente batendo um papo, ele comentou que estudou aqui. E aí falei que meu pai era da turma de 85. Por coincidência, o papai está aqui nesse momento. Chamei e aí eles começaram a trocar uma ideia aqui. Então, o mundo é pequeno, gente. Entendeu? O Brasil menor ainda, né? E quando fala desse espaço de igreja, aí pronto. Aí é que é muito difícil um que conhece o outro não ter, sabe, uma ligação, né? E graças a Deus, porque isso é sinal de que nós somos a mesma família e pra gente é um prazer tê-lo aqui. Meu irmão, se apresente aí para quem ainda não lhe conhece. Ediel, muito prazer estar aqui falando com você no Cuscuz Cast, aliás, nome muito legal, e com os seus ouvintes. Eu sou o Eduardo, sou baiano de nascimento, mas moro já no Rio de Janeiro há bastante tempo. Fazem aí alguma coisa na casa de 25 a 30 anos. Badu é um apelido que eu trago da minha infância, e sou casado com a Márcia, tenho 2 filhos, um mora em São Paulo e o outro mora aqui na belíssima, mas sempre desafiante cidade do Rio de Janeiro. Acho que basicamente é isso. Show de bola, meu irmão, show de bola. E aí, a gente começando agora esse bate-papo sobre o evangelho de contemplação, como é que surge isso? Isso tem relação com o movimento monástico? Não tem? Surgiu lá? Uhum. Eu não chamaria de um evangelho monástico, mas de uma tradição, né? Existe uma maneira da gente ler a história do cristianismo a partir, que acho que quem nos legou isso, essa maneira, foi o Richard Foster, quando ele sintetiza a, a, a história da igreja cristã a partir de 6 grandes tradições. E uma tradição nada mais é do que uma tendência. A gente poderia, para melhor entender, falar em 6 grandes tendências. Em cada uma destas tendências, você tem vários e vários movimentos, né? Importante dizer que uma tendência, uma tradição só se constitui, só se cria se você tiver vários movimentos em diferentes momentos da história. Então,
Eu, por exemplo, estou estudando um caso, a propósito até de você aí que tem barba, o caso dos monges barbudos, que se deu aqui no sul do Brasil, no ambiente monástico, mas você não tem uma tradição de barbudos, né? Não se criou uma tendência, porque não tem um movimento histórico. No caso dessas 6 tradições, 6 tendências, você vai tendo ao longo da história vários movimentos que juntos configuram essa tendência. Uma dessas tradições ou tendências, que o Foster vai chamar de rios de água viva, né? São como se fossem 6 grandes rios a desaguar num grande oceano. Uma dessas tendências, dessas tradições, é a chamada tradição contemplativa. É tão pouco conhecida porque esquecida, notadamente no cristianismo odierno, né? Mas por isso que eu não chamaria de um evangelho contemplativo, mas mais de uma tradição contemplativa. E essas tradições, a tradição contemplativa, ela tem vários movimentos. Um dos movimentos é o movimento monástico. O que caracteriza essa tradição contemplativa é o foco na vida interior, acima de qualquer outra coisa. Então, se por exemplo, você pegar uma outra tradição do cristianismo, que é a tradição da justiça social, cujo foco, evidentemente, vai ser lutar as grandes batalhas sociais, notadamente a busca por uma sociedade mais justa, igualitária no campo social. No caso da tradição monástica, a ênfase é no interior, a ênfase é no coração, a ênfase é, sem dúvida alguma, nas disciplinas e na forma de vida que te leva a entender que toda existência começa no interior, né? Parte de dentro para fora, e a partir daí as tradições contemplativas vão se formando. Ou a tradição contemplativa vai se formando a partir de vários movimentos. Uhum. Esse movimento, ele surge... Existe um ponto de partida para o surgimento desse movimento na história da igreja? Quando seria? Historicamente, você pode dizer que a tradição contemplativa ela se dá ali no século IV, que é o século, curiosamente, das grandes definições do cristianismo, né? Só lembrar que o século IV era o século onde o cristianismo passa por sua mais radical transformação, e claro que isso não se dá de uma hora para outra, mas aquilo que era um movimento espontâneo e orgânico de Jesus vai se institucionalizando após a sua morte. Então, ali você tem, primeiro século, a igreja era muito orgânica no primeiro século, no segundo século e no terceiro, as grandes controvérsias, uma pluralidade muito grande de cristianismos, e vai se tendo a necessidade de maior institucionalização. Chega no quarto século, você tem uma brutal institucionalização do cristianismo. Por institucionalização, lembre-se, reforço das hierarquias, né? Os bispados locais, ligados à busca de uma igreja única, central, e tudo isso tem, na conversão do imperador Constantino, seu elemento, eu mais intenso. O cristianismo, ali, se a história, para aqueles que adotam um determinado calendário, é constituída de antes e depois de Cristo, acho que a gente que está dentro da moldura cristã tem que lembrar que o cristianismo tem antes e depois de Constantino ali, né? E ali a igreja se institucionaliza, já se percebe uma briga absurda pelo poder, corrupção, e eu diria, Ediel, que ali a igreja, de novo, isso não é um processo que dá de uma hora para outra, mas ali a seiva da vida, da organicidade, aquela chama tão pura, primitiva, ela vai se perdendo. Olhando aquilo,
e o cristianismo já espalhado, não mais somente ali na Palestina. Paulo já o havia levado para a Europa, mas o cristianismo chega forte no Egito. É ali no Egito onde você tem um cara chamado Antônio, que está em uma cidade de Pernambuco, Santo Antão, né? Sim. Vitória de Santo É o Antão. Vitória de Santo Antão. Então, a gente está falando deste personagem histórico aí. O Antônio, seus pais morrem drasticamente, morrem num acidente, e fica ele e a irmã. Ele encaminha a irmã para um convento, que era uma coisa natural à época, e ele, então, só faz isso depois de, num dia, ele entrar na igreja e ouvir o Evangelho de Mateus, onde Jesus falava sobre aqueles que se fazem eunucos pelo reino de Deus. Ele interpreta aquilo da seguinte maneira: de uma total devoção e de entrega a Deus. É a busca, assim, é a busca de uma vida encharcada de Deus. E aí ele encaminha a irmã para o convento, vende todas as posses e sai para viver nas franjas da cidade, na periferia da cidade. Por quê? Porque ele, naquele momento, já se tinha um movimento monástico, né? Lembrar que monástico, traduzindo aqui, é retirar-se, né? Havia uma crítica à vida urbana, de como a vida urbana, os ritmos urbanos são empobrecedores, são esvaziadores de uma vida que se quer plena e cheia de Deus. E aí você já tinha mestres que habitavam na cidade ainda, mas na periferia das cidades, se vestiam de maneira, como eu posso dizer, espalhafatosa, no sentido que tinham hobbies, mantas muito coloridas, mas naquilo, entenda, uma crítica à maneira como a cidade se estruturava, as posições da cidade. E esses mestres angariavam discípulos que se comprometiam a uma vida de entrega a Deus, recusando-se a trabalhar por acúmulo, trabalhar por sobrevivência e com foco único exclusivamente no dia de trabalho, não no amanhã, pegando para si aquilo que era necessário e dando a sobra do muito pouco, ainda havia sobra para quem precisava. Então, Antônio, ele vai inicialmente para viver nesse, digamos assim, nesse monasticismo urbano. Era um monasticismo dentro da cidade. Era uma retirada dentro da cidade. Era, me repetindo, uma crítica ao modelo urbano enquanto forma de estruturar a vida que esvaziava a vida mais encharcada com Deus. Antônio percebe que mesmo os monges urbanos ainda se ocupavam de coisas que lhes atrapalhava uma entrega muito profunda de Deus. Antônio, então, vai para o deserto. E ali, ele, sem pretender, e aí acho que essa é a beleza, sem pretender formar um movimento, Antônio termina por formar o chamado movimento que viria a se conhecer depois dos historiadores de Paz do Deserto. Mas Antônio vai para o deserto e fica ali por 20 anos. 20 anos naquilo que sobra de construções no deserto. Não entender o deserto, a gente tem essa visão, né, do deserto que é com aquelas dunas de areia, sem qualquer... Não, era uma região muito desértica, evidentemente, uma região muito desértica, mas que você tinha construções antigas, você tinha cavernas ali noutra rocha, então não era a areia quente, o sol batendo, porque ele não aguentaria, evidentemente. E Antônio, ao sair, ele se torna, eu vou falar, se os ouvintes, e já vou traduzir para que os ouvintes não se afastem aqui da gente. Antônio se torna um anacoreta. Anacoreta era aquele que se retirava
para, né? Era alguém que vivia em solidão. Agora, importante dizer, Ediel, que muito importante dizer que quem fazia a opção de ir para o deserto eram todas as pessoas que viviam à margem da sociedade. Então, se você tinha uma dívida, por exemplo, ou se você estivesse fugindo da polícia daquela época, você ia para o deserto. O deserto era o lugar dos, dos, dos marginais, essa é a melhor expressão, dos marginais da sociedade. Antônio faz essa opção, vai para o deserto, ali vive de maneira total, entregue a Deus, é, de maneira miraculosa, as pessoas começam a procurá-lo. Ele forma uma pequena comunidade de discípulos, mas a agitação das relações humanas, a agitação da vida, imagina, né? A agitação o leva a dizer, não, ele se afasta e vai deserto adentro. Mas ele se torna um fenômeno, porque pessoas começaram a saber da vida e da escolha dele e começam a ir para o deserto. Aí se formam, não por ele, mas aí já além dele, depois dele, formam-se comunidades no deserto, formam-se os mosteiros no deserto. E o que é um mosteiro? É uma maneira de construir um lugar onde o ritmo da vida seja um ritmo diferenciado do ritmo da cidade, que é um ritmo empobrecedor, do ritmo do mundo, que é um ritmo empobrecedor da vida com Deus. Então, a tradição contemplativa, se a gente tivesse que marcar um ponto na história, eu diria que Antônio é o pai dessa tradição aí. Interessantíssimo, né? É bom fazer esse link, né? Que ele foi para o lugar onde estavam os marginalizados, quem era o lado mais escória da sociedade da época, né? É muito interessante isso, né? A sensibilidade que Deus colocou no coração dele, né? Disso, né? Mas não foi, lembrar que ele não foi tentar alcançar essa galera, não. É que o deserto era a opção daquilo que não tinha opção. Entendi. Não, era assim, o cara que tinha problemas com a justiça ia para o deserto para fugir da justiça, né? E aí o Antônio vai para o deserto, e aí tem toda uma riqueza, né, na espiritualidade dele. Ele vai para o deserto exatamente para viver uma vida encharcada de Deus. Show de bola. E, assim, quais são as principais características desse movimento, né? E por que também que esse movimento, de certa forma, pelo menos é o que me parece, ele não, ou ele é deixado de lado ou ele foi esquecido com o passar dos tempos, né? Tá, são duas boas perguntas. Deixa eu me acho que eu começar. coloquei duas perguntas. Não, ótimo, excelente, excelente. Deixa-me começar te dizendo, trabalhando para não cansar aí os ouvintes, com 3 ou 4 traços característicos, né? O primeiro traço característico, e aí eu já vou também responder um pouco a segunda pergunta. O primeiro traço característico era uma forte ascese, e ascese é renúncia. Essa é uma espiritualidade de muita renúncia e a busca por renunciar tudo aquilo que impedia um encontro mais profundo com Deus marca essa tradição. E quando eu estou dizendo renúncia, sobretudo renúncia relacionada ao corpo. Então, essas pessoas se submetiam a fortíssimos e intensos jejuns, abstinência sexual fortíssima. Talvez um exemplo que eu possa te dizer, um dos chamados monges do deserto, um dia se irrita com o fato de que uma vespa o havia picado e ele mata a vespa. Num ato quase... Um ato reflexo, né? E ali cai num pranto por ter matado uma criatura de Deus. E aí volta num dia, 2 ou 3 dias depois, exatamente no vespero,
fica perto do vespeiro, abre os braços e se deixa picar por várias vespas, num profundo ato de renúncia. Ele entendia que a raiva da picada lhe era um empecilho, então eu vou renunciar. Entendia-se que o sono era um empecilho, então eu vou dormir o menos possível. Entendia-se que o alimento era um obstáculo, eu vou comer o menos possível. E aí os abusos se deram, por exemplo, a risada, ou seja, a risada, se ficar o sorriso, então se tinha um forte compromisso com toda a renúncia, tudo aquilo que implicava em obstáculo ao encontro mais profundo com Deus, eles então renunciavam. Portanto, você tem uma forte postura ascética, né? A postura ascética é a postura renunciante, aquela que subtrai. Claro que subtrai para ganhar outra coisa. Então, ascetismo, né? Forte renúncia é um primeiro traço. Um segundo traço é uma crença de que o mundo, do jeito que ele está, inclusive a igreja, está corrompido, está perdido. Por isso, é necessário sair desse sistema e ir viver num outro lugar e reinventar a vida, reinventar a existência, num novo ritmo, num novo jeito de ser. E perguntou-se, então, a um monge do deserto, se o mundo estava todo quebrado, por que ele tinha fugido e saído do mundo e ido para o deserto, e não, lá no deserto ele não tinha condição de influenciar o mundo? O monge então responde, muito ao contrário, eu saí do mundo foi para transformar o mundo. Ele cria que do deserto, pela força da oração e da entrega, o mundo seria curado. Então, esse é um segundo traço. Um outro traço, claro, é que é uma espiritualidade, eu te diria, um movimento, que por ser voltado para o interior, esse é um movimento, eu te diria, de cunho psicológico espiritual. O conhecimento da psique humana e da alma humana é impressionante. Quando se lê os escritos dessa galera, notadamente, um cara que eu estudei bastante, que se chama Evagrio Póntico porque ele nasceu na região chamada Ponto, que é a atual Turquia hoje, e quando você vai estudar a descrição que esse cara fala de como funciona o nosso interior, esse cara já antecipou muitas intuições da psicanálise e das ciências psíquicas que só viriam depois ali no florescer do século XIX. Final do século XVIII, início do século XIX. E aí, eu te diria que a renúncia, a batalha espiritual para curar o mundo e, por fim, um forte conhecimento da psique humana, das suas sombras, dos seus pecados, de como a gente é como ser humano. Essas são 3 marcas características desse movimento, para ficar nas mais fortes. Eu acho que essas marcas já respondem a sua pergunta, né? Porque por que um movimento desse, por que a tradição contemplativa é tão esquecida e tal? Porque a gente, à medida que o mundo foi mudando, nós hoje, não só hoje, mas se você pegar do século XVIII para cá, né, que é onde esse movimento, de alguma maneira, vai perdendo a sua força, né? É que eu estou tentando evitar as questões históricas, mas você tem a Reforma Protestante, que é um tiro nisso, porque protestantismo é mais preocupado, protestantismo histórico é preocupado com doutrina, né? Isso. A questão é crer corretamente, né? Esse é o ponto. Agora, hoje, assim, por que hoje esse negócio não dá ibope?
porque que espaço tem para a vida interior hoje, né? E ao longo do tempo, o que vem acontecendo? Qual é a grande crise? A gente vem vivendo uma crise de interioridade, que não é uma crise de hoje, né? Uhum. Do século XIX para cá, do século XIX, século XX, isso, século XXI, onde a gente está, é um século de esvaziamento da interioridade. Claro que você está vendo uma série de movimentos, de tentativas de retorno e tal, porque a gente viu que o interior se esvaziou, a ênfase não está no interior, a ênfase está o tempo todo no exterior. Sim. Uma sociedade de extrema dispersão, de forte dispersão, e isso, evidentemente, a igreja sofre essa influência, se amolda a ela. Né? Então, Sem dúvida. somos dispersivos, estamos longe do interior, da interioridade, e por essas e tantas outras razões, esse movimento não poderia sobreviver hoje. Historicamente, tem muito elemento que vai explicando por que isso foi morrendo, e convenhamos, os abusos e os ideais quase inalcançáveis são desestimulantes também. Né? Sim. Eles eram extremamente intensos, né? Para o que a gente consegue observar, nossa, a intensidade com que eles levavam os princípios era assim, fora... Né? Eu não consigo imaginar hoje. E eu tava até... Olha, quando você tava falando aqui, eu tava, meu Deus do céu, vamos ver isso nos dias de hoje. Eu até vou aproveitar uma pergunta, assim, fazer mais uma pergunta. Você acredita que esse movimento, para os dias de hoje, teria condições? Se sim, precisava repaginar algum princípio, né? Sem dúvida alguma, o movimento, especificamente esses movimentos monásticos e tal, eles pecaram muito em algumas coisas que a gente hoje tem condição de olhar e dizer, não precisava ser assim. Por exemplo, e também era próprio daquele momento histórico, o cristianismo, os 4 primeiros séculos do cristianismo, eles foram marcados por uma profunda desconfiança ao prazer sexual, por exemplo, ao prazer do corpo. Né? Então, isso tá lá. Santo Agostinho iria... A gente não conhece tanto essa história, mas seria muito importante. Eu deixo uma dica aí, quem sabe... eu até volto, não sei, quem sabe um dia, para falar sobre a obsessão agostiniana com prazer sexual, cara. Sim, um troço Então, louco, ótimo. um Ótimo. troço absurdo, né? Ou seja, essa desconfiança que o cristianismo adquiriu com a questão sexual, que hoje está na pauta, né? A nossa incapacidade de lidar com o sexo antes do casamento, com as questões de gênero que batem à porta da igreja, a repressão e o recalque social, eu te diria, a marca do cristianismo, uma das marcas fundamentais do cristianismo. E o movimento tinha isso, né, cara? Assim, sair, ou seja, os caras, ao abrir mão, ao renunciar, renunciavam uma vida amorosa, renunciavam uma vida do bom e abençoado sexo. Né? Então, tem uma cena do Antônio que você pode imaginar o seguinte: o cara, numa renúncia sexual, passar 20 anos sem transar, em linguagem absolutamente clara, você pode imaginar o que acontecia no mundo da fantasia, né? Porque o que você recalca no corpo, evidentemente, estoura aí no teu imaginário. E ele recebe a visita do diabo ali, e luta contra o diabo, porque o diabo o fazia ver cenas de mulheres nuas. É evidente que esse relato que ele espiritualiza nada mais é do que uma compreensível compensação que a psique dele estava fazendo pela ausência do corpo. Não tem saída, cara. Claro. Se eu não tenho comida, se eu não estou comendo, estava aqui agora, antes do nosso episódio aqui, eu estava assistindo um programa que eu e a minha esposa, ela gosta muito de cozinha e tal, a gente estava assistindo juntos ali, pô, a comida, minha boca estava salivando, né? Ou seja, vendo aquilo. Imagina, 10, 15 anos sem você ter uma relação sexual, é natural que você tenha fantasias, é muito natural. E eu até diria o seguinte, de que
A ausência de prazer sexual no corpo faz com que a fantasia na mente seja muito mais gráfica, seja muito mais Sim, intensa. sim. Seja muito mais intensa. Só que ele descreve isso, ele vê isso como tentação do diabo. Ele vai, a cada imagem que vem, ele, então, queima os dedos, né? Queima os dedos. Nossa. Dizendo, e aí ele diz que o desgraçado o levou a queimar todos os dedos da mão. Imagina quantas imagens não devem ter visto. Essa Rapaz. desconfiança ao prazer sexual, essa desconfiança ao prazer, essa desconfiança, a alegria, essas coisas são psiquicamente perturbadoras, não, são desestruturadoras do ponto de vista psíquico. O que é horrível, assim, são coisas horríveis, um legado que não é bom da gente. Você olha o movimento, olha a tradição e diz, cara, não precisamos disso. Então, eu te diria que é absolutamente possível essa tradição. E a tradição contemplativa, ela está viva, né? Ela está viva, ela nunca morreu. Os movimentos aqui que mudam, mas hoje você tem espalhados pelo mundo, desde movimentos como, por exemplo, o movimento dos Estados Unidos, que se declara um monasticismo para o século XX. Eu visitei na cidade de Firenze, na Itália. Eu visitei, estava de férias lá e visitei uma ordem religiosa católica belíssima. E as ordens religiosas católicas, né, cada uma delas tem um carisma, né? Os franciscanos, e por carisma entenda um dom, né? Uhum. Uma vocação. Os franciscanos existem para cuidar do pobre. Então, quando você encontra um franciscano, você não precisa perguntar qual é o teu carisma, né? Os dominicanos, como a gente sabe, muito mais ligados aos estudos, Tomás de Aquino e tal. Essa ordem religiosa católica, a vocação, o carisma deles era ser um refúgio no meio da cidade. Então, eles queriam ser um espaço de silêncio, eles queriam ser a igreja, e o mosteiro que estava do lado da igreja, era um espaço para oferecer ao ser urbano um refúgio. Eles se viam monges na cidade. Então, hoje você tem espalhados pelo mundo, me falta conhecimento, mas esse movimento, a tradição nunca morreu. Uhum. Vivê-la hoje significa, na prática, para ir para os nossos ouvintes, assim, aí eu digo como é que eu vivo isso. Eu vivo isso de uma maneira muito elementar, muito simples, que é a prática da meditação, do silêncio, que hoje para mim é mais forte do que a oração como eu fazia antes, né? Eu hoje mentorei um grupo, caminho com um grupo, e a gente tem como principal exercício devocional, digamos assim, para que os ouvintes entendam aí, o silêncio / meditação, né? Que é, a meu ver, a experiência que mais me conecta com a minha vida interior. Agora, a partir daí você tem coisas que você pode atualizar, o compromisso com uma vida simples, uma vida com muito menos, perdão, olha que coisa horrível, com muito menos foco no consumo, digamos assim, uma experiência litúrgica que favoreça a interioridade e não só seja essa, digamos assim, essa explosão de dispersão de cores, de sons que agitam meu interior de uma maneira muito, muito forte. Então, experiência litúrgica buscando mais quietude, prática de silêncio e meditação. E, sobretudo, entender que algum nível de renúncia de ascese há que se ter. A questão é que isso não pode ser feito pelo prazer. O prazer não precisa ser massacrado, né? Sei. Você falou sobre essa questão do silêncio. Me levantou uma curiosidade aqui. Como praticar o silêncio
num mundo tão barulhento como o que a gente vive hoje, né? Cara, isso aí é coisa para 4 episódios de Cuscuz Cast. Por- Opa, então vou colocar aqui, vou anotar, porque eu sempre tenho uma Por- listinha aqui, ó, sugestões de pois é, pauta, eu vou olha aí, anotando aqui, ó. vai aí. É, porque você tem, né, cara, o silêncio, mas a meditação é, assim, algo falando de maneira muito rápida e muito simples, né? Falando muito rápido e muito simples, ah, é parar e escolher o lugar, desligar o celular, fechar a porta e ficar em silêncio. E é claro que aí você tem técnicas, né? Tem técnicas, tem e aí o cristianismo termina por nos empobrecer um pouco. E você vai ter que fazer um diálogo com por exemplo, outras religiões que avançaram muito mais nisso, né? O budismo, por exemplo, é um caminho que te ajuda nessa prática muito mais do que o cristianismo, né? Porque o cristianismo, por natureza, o que é a oração? A oração é um diálogo. O diálogo demanda um elemento cognitivo. Eu estou conversando contigo, eu estou pensando. Então, quando eu fecho os olhos e falo com Deus, eu estou pensando. Eu estou pensando, eu estou organizando, eu estou dando ordens a Deus. Deus, Senhor, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus isso, Deus aquilo, Deus. Ou seja, tem uma atividade mental, isso para não dizer das aulas de teologia, né, que se dá com Deus, a nação Deus, que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que são formulações de Nicéia, do quarto século, tal, que você vai lá, formula, aquela coisa toda, e faz, Senhor, a tua palavra, essa verborragia, eu estou falando assim, não entendo uma crítica de coração, oração é Não, claro. uma coisa belíssima, mas o silêncio barra meditação é uma outra prática. Isso eu acho que a igreja cristã, por preconceito a tudo que venha do mundo oriental, e que é a ignorância, né? Porque o cristianismo oriental, que a gente não conhece, esse cristianismo oriental foi um cristianismo contemplativo. Eu te diria que o cristianismo do Ocidente foi para isso que a gente conhece. Agora, o cristianismo oriental tem uma tradição contemplativa belíssima, belíssima, belíssima e profunda, né? Hoje você tem o movimento dos terapeutas do deserto lá atrás, poxa, fantástico, né? Os essênios já eram no dia de Jesus eu comecei lá com Antão no século IV, mas você já tinha, né? Na verdade, em todas as religiões você tem movimentos monásticos, todos os movimentos monásticos, ou melhor, movimentos monásticos que podem ser considerados também movimentos místicos, né? Esse é um fenômeno que você vai entrar em toda a religião. Um grupo entra em crise com o que está institucionalizado, retira-se em busca de recriar a chama original. Nossa, mas é muita coisa. Olha, é porque eu tenho essa mania. Toda vez que eu tô gravando, eu anoto aqui, mas é tanta coisa para conversar que isso aqui dá muito assunto, meu irmão. Isso aqui é muito Pois bom. é. Eu perguntei sobre essa questão do silêncio, da meditação. Vou falar algo que aconteceu recentemente comigo, com a minha esposa. Para quem não sabe, eu e minha esposa, a gente tem um pet shop e a gente está lidando com vários tipos de clientes. A gente tem há pouco tempo, vai fazer 6 meses. E uma cliente nossa nos convidou para participar de um momento de meditação. E eu confesso que isso para a gente, e aí é realmente por desconhecimento, travou aqui e a gente faz, meu Deus do céu. E aí ela falou que é de acordo com os preceitos do budismo, e aí pronto, aí travou de vez. E eu disse, Jesus, será que eu sei que eu preciso de um tempo, sabe? Um tempo pensando, a vida tá agitada. Mas eu não, realmente, eu fico naquela dúvida, eu disse, meu Deus, espera aí, onde é? Será que eu tenho condições de estar numa questão dessa? Será que eu estou pensando de maneira religiosa, mas de uma maneira pensando em ti? Eu posso, será, me conectar
com o Senhor, enquanto a outra pessoa crê que está se conectando ali com o Buda ou qualquer outro elemento religioso. Eu confesso que eu fico cheio de dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. E, aliás, parte dos próprios temas até do Cuscuz Cast partem de um desconhecimento da gente na tentativa de nos aprofundarmos. Então, a gente acaba conhecendo mais. E eu vou dizer um negócio, meu irmão. Vai ter um bocado de episódio aí, viu? Eu vou lhe incomodar bastante, viu, pastor? Eu vou lhe incomodar bastante para a gente bater um papo sobre isso, sim, com certeza. Existe algum movimento hoje que tem estimulado o retorno, o resgate disso dentro do meio evangélico protestante, podemos dizer assim, hoje, aqui no Brasil ou fora? Olha, assim, aqui no Brasil, cara, no meio protestante, eu posso dizer que praticamente não, né? Assim, tem algumas vozes aí que se levantam, e tem o Ricardo Barbosa em Brasília, Osmar Ludovico em São Paulo, eu me incluiria aí de maneira mais humilde também aí, mas no ambiente protestante brasileiro me falta conhecimento, fica muito difícil de eu te dizer isso. Agora, fora da igreja evangélica, você tem o mundo católico é um negócio de riqueza nessa área, né? Você tem muita tradição, você tem muitos movimentos, né? E fora do Brasil também, né? Acho que tem uma voz muito forte dessa tradição mais contemplativa, e a Henry Nouwen, padre católico, sim, né? O Henry Nouwen é uma voz representativa. Tem um cara chamado Inácio Larrañaga, igualmente, padre católico. E, cara, assim, na Igreja Católica você tem uma variedade muito grande de movimentos que são isso. Claro que o catolicismo está vivendo, em parte, muita coisa que a gente vive no protestantismo, né? Tudo aquilo que não tem esse formato histriônico, triunfalista, e agora, né, truculento, tem muita chance de ter maior visibilidade, né? Mas é uma pena, cara. É uma pena absurda que a gente não tenha. E eu não sei, sabe, Ediel? Porque certamente teria que ter tempo para falar sobre essa coisa da meditação, do silêncio. Um cristão tem que refazer algumas coisas na sua cabeça para poder mergulhar nisso. Porque a espiritualidade cristã, ela tem um vício de origem. Eu nem diria um vício de origem, que eu estou usando um linguajar jurídico aqui, né? Deixa eu refazer. A espiritualidade cristã, ela tem um problema essencial. Ela não consegue. Não, deixa eu refazer, não é a espiritualidade cristã. Mas os cristãos, em geral, notadamente a igreja evangélica, tem um problema grave, que é o seguinte: Deus tem que fazer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. No culto tem que acontecer alguma coisa, na oração tem que acontecer alguma coisa. A gente não admite que nada aconteça. Se nada acontece, é o vazio. Se é o vazio, é a ausência de Deus. E a prática do silêncio e da meditação, ela vai te levar exatamente para o oposto. É o encontro com o vazio, é o encontro com o nada, é o encontro com a não intervenção. Porque a força da transformação não está numa ação sobrenatural, está na tua capacidade de
observar o que está acontecendo. E é essa santa observação é que é capaz de refazer a tua existência. O Evagrio Ponte, que é lá do século IV, ele, por exemplo, observou que a nossa alma é constantemente fustigada por o que ele chamaria de demônios da alma, mas não é demônio no sentido de... na verdade, ele usou um termo que era pensamentos sensitivos, porque nenhum pensamento que você tenha está desassociado de uma emoção. Então, eu não penso, encontrei o teu pai aqui, poxa, olha, a minha classe de 85. Esse pensamento, quando ele cruza a minha cabeça, ele está carregado de sensações e sentimentos. Quando que um casal morando no Recife, no pet shop, tendo que pagar conta, lidando com esse negócio, vai ver algum tipo de utilidade em parar para meditar? E a pergunta é: meditação paga minhas contas? Não. Meditação vai fazer com que o meu pet shop vá deslanchar? Não. A meditação... Não. Aí você olha para você e fala assim, cara, peraí, se esse negócio não tem nenhuma utilidade, deixa eu voltar aqui para a oração, deixa eu voltar aqui para Deus, porque o Deus cristão é um Deus que entra e resolve. Pelo menos para alguns, ou alguns dizem que ele promete. Se entrega é outro detalhe, a conferir, né? O pet shop, cara, se me chamou como pastor, eu vou lá orar se você tiver. Olha, cara, se você for à igreja, tiver com o dízimo em dia, tiver com a tua vida em dia, você vai prosperar. Pode contar que Deus vai fazer. Você observa que é uma espiritualidade da ação. Pois é, e por mais saudável até, pastor, e assim, eu vou abrir aqui meu coração, gente. Tem que abrir. Por mais saudável que a gente busque ter uma relação com Deus, olha, pasmem, a gente às vezes é impulsionado por um sistema a pensar desse jeito, gente. Eu tô falando aqui porque às vezes a gente se pega pensando e olha, eu vou dizer, a gente tem que, quando se pegar, é melhor dizer assim, não é isso, não é sobre isso. Entendeu? Eu falo porque isso já aconteceu comigo e com a minha esposa, dizer assim, poxa, estamos sendo fiel nisso aqui, Deus vai ser fiel na outra parte. É como se fosse assim, porque eu fiz a minha parte, Deus vai lá e tem que fazer. E não é sobre isso. A gente tem que ter, sabe? A gente tem que dar umas cortadinhas assim em nós mesmos, sabe? Tem algumas horas assim. Eu acredito que o Espírito Santo já vai avisando, né? Assim, ó, filho, não é assim, filho. Né? Mas é muito bom essa reflexão. Pastor, meu irmão, tem algum livro para quem está interessado em começar a saber sobre isso, livro ou vídeo, alguma bibliografia, né? Que seria interessante o pessoal começar, para quem está interessado em saber mais sobre esse movimento de contemplação, né? Essa tradição contemplativa, que eu vou mudar o nome do episódio, tradição contemplativa. Isso. Olha, eu vou dar três livros aí, começando, ainda assim, iniciante, médio e avançado. Sem dúvida, a leitura do O Retorno do Filho Pródigo, do Henri Nouwen, vai dar um gosto do que é um autor que se preocupa com vida interior e tal. Então, para os ouvintes que não lembram ou não conhecem, o Henri Nouwen, padre católico, fica durante 2 dias contemplando o belíssimo quadro do pintor holandês Rembrandt, que retrata o retorno do filho pródigo. Então, por aí você observa, o cara fica 2 dias olhando um quadro. Imagina. E aí ele escreve um livro belíssimo. Por isso, a leitura desse livro vai te ajudar a se inserir no ritmo dessa tradição contemplativa. Aí, esse é um livro gostosíssimo, delicioso de ser lido e muito simples. Eu quero avançar um pouco mais, tá bom. Então, você tem que ler um livro também muito gostoso de ser lido, chamado O Céu Começa em Você. Olha o título interessante, O Céu Começa em Você.
do autor católico alemão bastante conhecido, autor de vários e vários e vários livros, o nome dele tá aqui, vai te ajudar, do Anselm Grün, pronto, Anselm Grün. E se você quiser, aí sim, uma coisa mais histórica, quiser se olhar e se escandalizar com os abusos do movimento e dizer assim, poxa, que coisa fantástica, porque é como um curso que eu estou dando, né? Eu estou falando para as pessoas, a gente precisa desenvolver, sair de uma visão mais de crente e ir para uma visão mais de cientistas. O que é a visão de cientista? Ela é a coisa do encanto com aquilo que não é familiar a você. Então, por isso, você se abre. É a mente de principiante que te ajuda a dizer o seguinte, eu não tenho toda a verdade, por isso eu me abro a ouvir esse outro lado. Esse terceiro livro é um livro de história, mas que vai te dar uma imersão nisso que eu falei, no Antônio, nos movimentos do deserto, no nascedouro desse negócio que chama-se Homens Embriagados de Deus. Assim, eu diria Qual que autor? É um historiador francês. Deixa eu dar uma Me pesquisada. passa. Você vê aí. Homens Peraí. embriagados. Eu procuro Homens Embriagados de Deus. Paz do Deserto. Homens Embriagados de Deus. É isso aqui, ó. Você encontra na... Jacques Lacarrière. Jacques Lacarrière. Exatamente. Homens Embriagados de Deus. Esses são 3 livros, iniciante, intermediário e avançado, eu diria. Eu evito de olhar, assim, não sei, YouTube e tal, eu não conheço. Aí você teria que ir escutar, se for para ir para o YouTube, você vai ter nessa tradição, vale a pena escutar. Você assistir um belíssimo documentário que tem... não tem mais no Netflix. Se tivesse, eu aconselharia o documentário, mas se acha na internet. Está aí o Ediel, para os ouvintes do Cusco Sketch. Além dos livros, não deixe de assistir o documentário Dhamma Brothers. D-H-A-M-A Brothers, que é a meditação budista entrando numa prisão de alta periculosidade no Alabama, nos Estados Unidos, que tinha um diretor que teve que... Bom, não vou dizer o final, senão vai ser um spoiler, mas vale a pena. Show de bola, eu já até olhei aqui. Já olhei que tem, se eu não me engano, tem no YouTube. Inteiro ainda. Inteiro. Vai lá. Pastor, meu irmão, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse bate-papo. Esse bate-papo ainda vai render bastante. Eu tô aqui, anotei um bocado de coisa aqui, um bocado de tema aqui, e colocando seu nome. E eu creio, espero tê-lo aqui de volta pra gente bater um bocado de papo sobre isso, muito em breve, viu? Sempre um prazer. Deus abençoe. Obrigado, querido. Obrigado aí, Ediel, galera do Cuscuz Cast. Sempre um prazer. Tá certo. Gente, Deus abençoe. Semana que vem tem mais. Gente, comenta. Achou legal, compartilha, espalha mesmo. Conteúdo bom a gente tem que espalhar, entendeu? Não só a GIF e tiração de onda, que isso também faz parte, tá certo? Mas coisa boa, gente, vamos espalhar. Se você prefere escutar no nosso Spotify, Deezer, Cashbox, fique à vontade. Se você gosta de ver e tal, assistir também um pouco da gente aqui, você vai ter no YouTube. Deus abençoe e um beijo para todos. Abraço.